Pessoal, muito boa noite pessoal de Brasília e Goiânia, e boa noite pessoal da TV IBS. Nós estamos dando continuidade à nossa terceira aula a respeito do curso Deus, onde está o Pai que o Filho não vê. Nós já tivemos 3 aulas, nessas 3 aulas nós abordamos uma série de conceitos. Hoje nós vamos fazer um pequeno repeteco desses conceitos, porque como a gente está iniciando, é importantíssimo que esses conceitos fiquem bem gravados. Graças à pergunta da nossa companheira que nos assiste sempre pela TV IBS, lá de Minas Gerais, Elaine, ela fez a pergunta no final da aula passada a respeito das consciências, das duas consciências. Então nós vamos abordar o tema a partir dessa visão e mostrar como é que se dá a procura de Deus e a busca de Deus dentro dos conceitos que a gente já elaborou, que a gente já começou a falar. Ok? Então, para iniciar, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Andrezinho, vem cá fazer a prece para nós. Brasília, está escutando bem? Beleza. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Cristo de infinito amor e bondade, nós te rogamos, Senhor, pela tua graça, pelas tuas bênçãos e pelo teu amor. Conduza, Senhor, todo o trabalho da noite, toda a palestra da noite, todo o estudo da noite. Que cada um, Senhor, daqueles que nos veem, que nos acompanham nos seus lares, possam receber, Senhor Jesus, as tuas bênçãos e o teu amparo. Graças nós te damos, Senhor, que assim seja. Pessoal, então nós vamos trabalhar hoje as duas consciências. No livro A Grande Síntese, o Baldi diz que nós temos duas consciências dentro de nós. Uma consciência que nós vamos chamar assim mecânica, por isso que nós colocamos aqui esse aspecto mecânico, que ele chama de consciência externa. Ele fala que essa é a consciência de vida diária, é a consciência que nasce no berço e termina no túmulo. E dentro de nós temos uma consciência que ele chama consciência latente. É aquela que vai assimilando todos os produtos de cada vida, que vai assimilando os produtos de cada existência. E ao mesmo tempo vai trazendo as nossas potencialidades. Este aqui é o nosso verdadeiro eu. Esse aqui é o nosso eu transitório. E é exatamente no estudo dessas duas consciências que nós vamos encontrar a maneira adequada da pesquisa do absoluto e aquilo que o Krishnamurti já perguntou para a gente, que é: será que é possível ter uma plena liberdade interior, livre de todos os condicionamentos, para que a gente possa observar aquilo que é atemporal? Então é exatamente isso, quer dizer, como fazer isso? Nós já temos algumas metas, porque nós vamos ter de fazer uma transição dessa consciência racional exterior para essa consciência aqui, porque caso contrário nós não vamos ver nunca. Então é natural que nós temos de aprender quais seriam os passos a ser dados, e é exatamente isso que nós vamos falar muito nessa aula de hoje. Logicamente, depois nós vamos retornar ao assunto, porque nós vamos falar de todos os meios de percepção. Então nós vamos estudar cada meio de percepção, a visão, a mente, o raciocínio, tudo, até a gente voltar de novo nessa consciência. Mas até lá, nós vamos dar uma pincelada, que semana passada nós falamos bem sobre isso, nós mostramos no final, fizemos até um desenhinho. Então hoje nós vamos falar um pouco mais, aproveitando a pergunta que nos veio de BH. Um abraço aí para todos os companheiros. Então vamos lá. Lembra que nós falamos então, na abordagem de Deus, nós temos 4 grandes mundos, ou 4 grandes abordagens, ou 4 grandes processos, que é a negação, a afirmação, a dúvida e a experimentação. Então, se nós vamos falar sobre Deus, esses aspectos vão aparecer sempre. A negação, a afirmação, a dúvida e a experimentação. Ok? Vimos também, vimos também que é como se fosse uma onda. A primeira onda é de negação, a segunda onda é de dúvida, depois nós temos a onda de afirmação, é num crescimento contínuo. E tudo isso faz parte da onda da crença.
Então, seja aquele que nega a Deus, seja aquele que acredita em Deus, esses três elementos estão presentes e não tem como fugir. Nós vamos ter a negação, a afirmação e vamos ter a dúvida. Isso faz parte do processo de crença, não tem como. Não existe só a afirmação. Se você tem a afirmação, dentro de você tem a negação. Se você tem a afirmação e a negação, dentro de você tem os pontos de dúvidas. E não poderia ser de outra forma. Porque caso contrário, como é que nós vamos desdobrar? Se Deus é muito além daquilo que a gente concebe, como é que nós vamos ter esses três conceitos? E essas três ondas fazem parte da onda da crença. Não é da onda da fé. Lembra que nós sempre separamos esses dois conceitos. Crença é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós conseguimos desenvolver pelo nosso raciocínio ou pela tradição e do qual a gente acredita. E fé é a certeza em Deus. Fé é uma conquista, é uma potencialidade dentro da nossa alma. Crença vem do conhecimento, a crença vem da tradição, a crença vem da educação, não tem nada a ver com fé. Geralmente esses dois conceitos são muito próximos, mas na verdade eu gosto muito de demarcá-los. Então, na verdade, a experimentação é a única condição, ou vamos dizer assim, a única ferramenta capaz de proporcionar a verdadeira visão de Deus. É aquilo que nós vimos com o Telhado de Sardã. Se eu pudesse falar tudo que eu vejo. É aquilo que a gente viu lá com Ciro Arombino. Olha, a visão de Deus é algo que, desde que você experimentou, você não tem mais nenhuma dúvida. E é aquilo que o Balde fala, não precisa mostrar a luz para quem já viu. Nem precisa descrever a luz. Quem viu a luz sabe o que é. Então, consequentemente, esse é o processo que nós vamos ver aqui. Agora, como fazer essa transmutação? Nós vamos viver na negação, na afirmação e na dúvida, e como fazer esses passos que vão nos permitir a visão maior de Deus. Então, vamos fazer alguma recordação aqui? Vamos lá? Vimos também que a negação, a dúvida e a afirmação existem em diferentes graus, como se fosse um pêndulo. Então a negação de Deus, a dúvida de Deus ou a afirmação de Deus existe como um pêndulo em diferentes graus, certo? Mais alto, menor, maior. E aqui, nós temos a experimentação, porque a experimentação é supra tudo isso. Ela vai muito além. Eu gosto de colocar aqui no ponto fixo do pêndulo, porque na verdade ela não está nesse movimento. Ela vai estar aqui em expansão. Porque a experimentação tira a negação, a dúvida e a afirmação. Porque você passa a ter uma visão direta. E essa visão direta é o que os grandes místicos têm. Que todos eles descrevem e mostram como é que ocorre e de que forma ocorre. Vamos lá? Aí, agora nesse slide aqui que nós fizemos, nós colocamos bem claro aqui essa condição, né? Então vamos lá. Deixa eu chegar essa luz um pouco para cá. Pessoal, aqui nós pegamos um desenho lá do universo paralelo, buraco de minhoca, e transformamos nas duas consciências. A consciência externa, que é essa consciência que nós vemos e que está representada aqui pelo campo cerebral, né? Porque o cérebro não é consciência. O cérebro é um aparelho que reflete a consciência, certo? E aqui é a consciência latente de Ubaldi. Quem faz a ponte entre a consciência externa e a consciência latente é o pensamento e o sentimento. E essa consciência aqui que vê Deus. Essa consciência aqui raciocina em Deus. É aquilo que nós já estudamos quando a gente fala dos atributos de Deus. Não é o que Deus é o que Deus não pode ser. Os atributos de Deus é uma negação, ele não pode ser isso. E se ele é Deus, ele é toda bondade, então ele não pode ter nenhuma maldade. Se ele é Deus, ele é perfeito, ele não pode ser imperfeito. Se ele é Deus, ele é absoluto, não pode ser relativo. Se ele é Deus, ele é infinito, não pode ser finito. Se ele é Deus, é onisciente, não pode ser uma vibração que se desloca no tempo e espaço. Se é Deus, ele é supra-espaço, supra-tempo. Então, na verdade, todos os atributos de Deus são atributos vindo da visão antropomórfica, ou seja, do estudo de nós mesmos, da natureza humana, e elevando essa natureza humana ao grau maior. Isso não quer dizer o que é Deus, não quer dizer o que é Deus em essência, quer dizer o que Deus não pode ser. E isso a gente faz através dessa consciência aqui, utilizando a razão.
Quem vai ter a visão é essa consciência latente. É ela que nós temos que desenvolver. Se queremos fazer uma experimentação, ela só vai ser possível através dessa consciência. Então vamos ver alguns aspectos que nós estudamos na aula passada, para que a gente possa ver isso de uma maneira mais clara. Não se pode chegar a Deus por argumentações, porque Ele está acima de todo raciocínio. Isso aí quem disse para a gente na aula passada foi o Balde. Então qualquer dúvida é só buscar lá na aula passada que tem a fonte. Então Deus está acima de todo raciocínio. Ou seja, essa mente aqui só dá para selecionar o que Deus não é, o que Ele não pode ser. Por isso que ela vai ficar na negação, ela vai ficar na dúvida e ela vai ficar na afirmação. Porque é o máximo que ela consegue realizar. Ok? E não adianta você discutir Deus em termos de argumentação. Por quê? Porque não é nesse plano que ele se situa. Depois, nós vimos lá aquela frase de Vinícius de Moraes que fala assim: no olhar aberto que eu ponho nas coisas do alto. Então, a primeira condição para que a gente avance é ter um olhar aberto. É aquela frase do Ais que eu gosto mesmo: Deus é sutil. Essa primeira frase da expressão dele é: se Deus é sutil, a primeira coisa que eu tenho de ter é um olhar aberto. Eu não posso ficar parado em dogmas, eu não posso falar em conceitos, eu não posso ficar parado naquilo que o outro acha ou deixa de achar. Eu tenho de partir de mim, mas esse olhar tem de ser aberto. Então é a primeira condição. Então você fala assim: qual é a primeira condição para mim poder fazer essa transição entre essas consciências? Um olhar aberto. Um olhar sem ficar preso nesse ou naquele conceito. Sem ficar jungido nesse ou naquela crença. Sem colocar em postulado. Ou seja, é um olhar aberto que eu coloco sobre as coisas do alto. Depois disso, olha aqui que o Cyrano Bino faz. Eu estou estudando aqui a questão do pensamento. Então, primeiro, não se pode chegar a Deus por argumentação, porque Ele está acima de qualquer raciocínio. No olhar aberto é o primeiro passo para que a gente faça a transição de consciência. E o terceiro, observa primeiro em que teu pensamento é verdadeiro, depois estuda em que seu oposto e contradição é verdadeiro. Ou seja, você não tem medo de estudar a tua consciência, não tem medo de estudar a sua descrença, não tem medo de estudar a tua dúvida. Tem gente que tem medo: não, Deus existe, pronto, e fica amarrado nisso. Não! Olha, tanto aquilo que você acredita, aquilo que você acha racional, aquilo que você acha lógico, aquilo que você acha real em relação a Deus, e ao mesmo tempo, estuda também tudo aquilo que você nega. É aquilo que o Cyrano Bino fala: primeiro, os teus pensamentos, o que é verdadeiro nele, depois, em que o seu oposto e contradição é verdadeiro. E aí é que vai surgir a harmonia em Deus, como ele diz. E isso serve para tudo. Não serve só, porque para você conhecer Deus, você vai ter de conhecer a si mesmo. Para conhecer a si mesmo, você vai ter de fazer isso. O que é verdadeiro e o que é falso dentro de ti. O que é contradição também é verdadeira. É aquilo que eu já falei aqui, que o Neil Bohr fala, que eu acho ótimo. Ele fala assim: quando uma verdade profunda, o contrário dessa verdade também é verdadeiro. E isso foi uma das coisas que a física moderna ensinou para a gente. Antigamente achava que ou era uma partícula ou era uma onda. De uma hora para outra falou: não, pode ser tanto partícula como onda. Surgiu uma nova maneira de unificar as forças da física. Da mesma forma, dentro desse conteúdo, tanto a dúvida como a negação, como a afirmação faz parte do processo de crença. E tanto um conceito que nega a Deus, você estudando ele, você pode achar aquilo que é verdadeiro. Está entendendo isso? Nós não temos que ter medo da dúvida, não temos que ter medo da negação. É uma viagem. E negação, dúvida e afirmação faz parte do processo de crença. Só a experimentação que pode selar o processo. Depois, nós vimos aqui sobre Deus alguns aspectos importantes aqui em relação do pensamento. Olha lá, Deus é invisível e irreal sobre a terra. Por quê? Porque tudo em nós queremos aquilo que for palpável, né? Nós durante muito tempo achamos que a matéria existia. Aí, como diz o Karl Popper, a matéria agora ficou transcendente.
Porque tudo agora ganhou uma transcendência até a matéria. Antigamente se falava assim, não, eu sou materialista. Hoje em dia não tem jeito de falar, porque agora a matéria se transformou, matéria é equivalente à energia. A matéria agora tem campo, a matéria agora tem força. E outro mais, a matéria agora tem ligações com determinadas partículas que são chamadas partículas virtuais. Ou seja, partículas que nem sequer existem. E outra, a própria matéria é uma onda de possibilidade. Não é uma coisa palpável, não é uma coisa real. E se a gente for definir mesmo energia, frente àquilo que a ciência fala hoje, a energia nada mais é do que eventos. E possibilidades de evento dentro do tempo. Então o processo mudou muito. Quer dizer, as coisas ficaram muito fluídas. As coisas ficaram, não tem mais permanência, não tem mais aquilo palpável. Antigamente se achava que essa cadeira que está aqui na minha frente é uma cadeira que está aí existindo, etc. Hoje não, sabe que isso nada mais representa do que velocidade. Antigamente a gente achava que palpava um objeto, hoje em dia a gente sabe que na verdade é os campos magnéticos que se repelem e dá a sensação de toque. Então, à medida que nós fomos estudando a própria matéria, ela ficou esvanecente. À medida que foi estudando a própria matéria, ela foi deixando de permanecer. Agora, se nós temos Deus e Deus é intrínseco a um fenômeno, ele não pode ser descrito da maneira que a gente descreve a matéria, e nem a maneira que descreve a energia. Aliás, está passando um bom filme aí, que vocês podem assistir, quem não assistiu, que ajuda a gente a ter essa concepção. Lucy, não sei se vocês já assistiram, nós assistimos ontem, e é um filme muito interessante, para a gente poder dar essa abertura da nossa mente. O pessoal da TV Ibis aí que não assistiu, por favor, dá uma assistida, certo? Vai lá assistir, e vale a pena assistir. Lógico que o filme tem umas coisinhas bobas, mas tem de ter, porque senão não vende, né? É involuído que assiste filme, então, se não tiver um mata-mata, uma perseguição, uns tiros, não vai. Mas, o que importa é que algumas ideias que a gente discute sempre, ela é muito interessante, ela traz essas ideias com imagens muito possantes, com imagens muito interessantes. Então, se vocês puderem, dão uma assistida, que eu gostei muito do filme. Bom, Deus antropomórfico, o qual se sente que não é. Ou seja, Deus não pode ser antropomórfico, como a gente sempre falou. Nós começamos com a ideia de Deus, que Deus estava no céu, um velho de barba branca, que orientava tudo que estava no mundo e criava tudo. E podia fazer, inclusive, milagre. Essa ideia, cada vez mais nós vamos desistindo dela. O que acontece em relação às religiões, e acontece muito também em relação a alguns campos filosóficos, é que a gente quer transformar isso no absolutismo. Se nós entendermos que tanto a ciência, como a religião, como a filosofia, fosse apenas conceitos relativos, nós estamos numa verdade relativa. E tudo deveria estar em evolução, inclusive as religiões. E todo conceito deveria ser visto como princípio, como uma abertura para um novo conceito, e não uma crença, e não uma determinação, não um dogma. E tanto tem dogma a filosofia, como tem dogma a ciência, como tem dogma a religião. A ciência hoje está no dogma da matéria. E muitos dos conceitos que a ciência hoje ventila não tem nada a ver. É ventilado por um cardume de cientistas ortodoxos que não tem comprovação nenhuma. E, no entanto, é tido como se fosse real. Ou seja, a ciência é a nossa, como se diz assim, a navalha que corta os excessos e, ao mesmo tempo, define o que é verdade no mundo atual. Não, de forma nenhuma. Os conceitos hoje que estão na ciência agregados com o materialismo não tem nada que o sustente. Não passa de dogmas. Pelo contrário, muitos dos conceitos hoje em dia avançaram muito. E o que não pode se afirmar é que os postulados materialistas na sua íntegra é a visão real da ciência. Não, é a visão de cientistas. Não é a visão da ciência, é a visão da ortodoxia. Não quer dizer visão da ciência. Consequentemente, a mesma coisa aconteceu com a filosofia. Muitos amarraram todos os conceitos, seja na filosofia e também, por exemplo, na psicologia, dentro dos conceitos materialistas. Mas isso não quer dizer que a filosofia o seja. E nem que determinados autores que são utilizados para poder referendar esse processo, escreveu só isso. Muitos dos autores que falam, não, esses autores escreveram isso, isso e aquilo, muitos escreveram coisas muito além. Da mesma forma, a gente vê em relação à religião. Muitos conceitos ultrapassados, antropomórficos, que até hoje estão sendo nutridos e tidos como dogma. Quando, na verdade, deveria ter tido como um processo. Eu falo assim, como fosse um degrau numa escada. Quer dizer, vivemos aquele degrau, amadurecemos naquele degrau, é hora de dar um novo passo. Então, se nós entendemos que tudo dará um novo passo, e a gente deveria guardar o princípio, por exemplo, o princípio do amor,
o princípio da fraternidade, o princípio da existência de Deus, o princípio do Espírito, o princípio da reencarnação, o princípio da continuidade da vida além túmulo, o princípio da união dos opostos, o princípio da totalidade, da unidade. Se nós tivéssemos tudo em princípio, a pesquisa ficava muito mais fácil. Mas a gente transforma em princípio em lei, lei em dogma, dogma em crença, crença em paralisia, paralisia em morte. É o que nós fazemos. Então o que a gente quer mostrar aqui, que todas essas ideias, elas são válidas em determinados conceitos. Fala assim, mas como é que a negação de Deus é válida? Ela é válida para a gente tirar o excesso do dogma. Ela é válida no sentido de mostrar que tem determinados conceitos que estão ultrapassados, que devem ser varridos. Então, é como se fosse a negação, fosse uma faca que nos ajudasse a cortar aquilo que não é válido mais. Por exemplo, tem coisa que eu gosto de ler, é livro de ateu. Que eu vou ver os argumentos, para você, poxa, esse argumento aqui é válido, nesse contexto ele é válido. Porque qualquer contexto, ele vai ter um contexto em que ele é válido e ele não é válido. Não, esse contexto aqui é frágil, mas esse aqui é válido, ou seja, essa ideia está ultrapassada. Foi por isso que Ciro Arombino falou, na hora que nós temos a negação, ou é uma destruição do conceito, ou está preparando o terreno para o surgimento de um novo conceito. Você imagina se não tivesse sido destruído o conceito de céu e inferno. Antigamente, anos atrás, e não é muito tempo atrás não, o céu era o que estava depois das nuvens, e nesse céu que estava Deus, e o inferno é o que estava abaixo da terra, e abaixo dela estava o capeta. Uai, nem se achou o capeta, nem se achou Deus. Tá claro? Aí o universo ficou muito mais complexo, a vida ficou muito mais complexa. E hoje em dia, muitos dos cientistas jogam no acaso. O acaso é tão espetacular que você pode dar o nome de acaso de Deus, porque é mais espetacular do que Deus, porque faz tanta coisa maravilhosa que você fala, veja, que acaso, né? A vida surgiu por acaso, o universo surgiu por acaso, que maravilha, que acaso inteligente. Tá claro? Porque é capaz de formar tudo isso, porque cada vez o universo fica maior. Quer dizer, hoje já se sabe que o nosso universo é composto de 100 bilhões de galáxias semelhante a nós, e isso é só a parte visível, a parte que a gente consegue interpretar. Em cada 100 bilhões de galáxias tem 100 bilhões de estrelas. Quer dizer, antigamente, sabe o que se achava que o universo era, até 1930? Era a nossa Via Láctea. Achava-se até 1930 que todo o universo era apenas a Via Láctea. Agora a coisa ficou complexa demais. E cada dia fica mais complexa. Então, consequentemente, esses conceitos todos vão sendo varridos. Deus não pode ser definido. Então, quando a gente pega a pergunta do Livro do Espírito falar que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós estamos tendo uma visão antropomórfica de uma definição apenas dentro da lei de causa e efeito. E hoje a gente já sabe que não é só a lei de causa e efeito que está em vigência no universo. Existe também a lei da sincronicidade, existe a lei da complementabilidade, existe a lei da equivalência, que são inúmeras leis que estão integradas, não é só causa e efeito. Como a gente estava na fase do raciocínio e que a gente estava abrindo, então naturalmente que esse conceito é um conceito racional, tendo por base a inteligência e tendo por base a abertura de um novo ciclo. Como a gente disse lá no Congresso Balde. Olha, o próprio Livro do Espírito fala que a inteligência é um dos atributos do Espírito. Então não pode ser o atributo essencial de Deus. Mas ela é válida no sentido de dar uma ideia. E não dar um conceito onde a gente define Deus, acabou. Não, Deus não pode ser definido. Ele está no absoluto, ele está no infinito. Toda vez que você for defini-lo, você está fazendo uma diminuição, você não está definindo. Por isso que o melhor conceito é aquele conceito que tem lá no Lao Tse, no Tao Te Ching, né? O Deus que pode ser falado, esse não é o Deus. Ou seja, o tal do qual se pode falar, esse não é o tal. Porque, na verdade, você está colocando um conceito que transcende para um conceito na nossa relatividade e, na verdade, você não está falando a verdade. Você está apenas dando uma ideia. O infinito não pode ser circunscrito. Lógico. Toda vez que você pega o infinito e tenta colocar ele no finito, você está diminuindo. Você não está o vendo, você está diminuindo. E por último, aquilo que o Balde fala também, procura-te no âmbito onde tu estás.
Então agora, a ideia não é mais um Deus antropomórfico. Agora é um Deus que é lei e que se encontra no âmago de todos os fenômenos, inclusive o fenômeno humano. Então Deus, ele é imanente, é uma lei imanente, um princípio de ordem que está presente em todos os fenômenos, inclusive no caos. Que o próprio caos hoje começa a ser visto como um princípio de ordem. E é interessante, se você olhar, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que mostra, né, o fenômeno da entropia, em outras palavras, que tudo caminha para a desordem, que tudo caminha para a desagregação, que tudo caminha para o desfazer. Na verdade, essa segunda lei, que é uma expressão daquilo que se observa na natureza, mas na hora que ela caminha, ela evolui, gerando novos princípios. Olha a nossa evolução. À medida que uma célula juntou com outra célula, vai caminhando o organismo sempre por um processo de extinção, de degradação de um sistema. Mas paulatinamente nós vamos abrindo novos organismos, vamos abrindo novas possibilidades para chegar no tempo de hoje. Então, na verdade, sempre surge uma ordem de algo imanente. Esse princípio é o que o Baldi chama de Deus. Olha bem, Deus não é mais antropomórfico, Deus não está mais no céu, Deus não criou o universo e saiu dele. Não, as próprias leis do universo expressam a presença divina nesse universo. E em todos esses fenômenos existe uma ordem, como diz o Roberto Sheldrake, uma ordem aninhada, uma ordem intrínseca, uma ordem que está presente em todos esses fenômenos e que vai se desdobrando. Né? Se nós pegarmos a visão de Ubaldi, a visão também de David Bohm, uma ordem implicada que vai desdobrando numa outra ordem. Esse desdobramento, essa lei que se encontra no menor dos fenômenos, é a presença de Deus nesse fenômeno. Então ele não pode ser individuado, ele pode ser observado através dos fenômenos, mas não individuado. Tudo bem? Ok? E por último, vamos ver essa parte aqui, ó. E aí o Baldi fala: que necessidade suprema de subir para se avinzar dele, para o retorno a ele, desde que uma vez o tenhamos conhecido. Então nós falamos aqui aquela expressão de Jung, o homem é um animal religioso. Por quê? Por que Jung percebeu isso quando outros não perceberam? Porque na verdade nós temos uma necessidade intrínseca de busca de Deus. Você pode olhar que desde o menor selvagem, Deus sempre surgiu. Lógico que vai se colocar Deus na pedra, vai colocar Deus no sol, vai colocar Deus na lua, vai colocar Deus nos mitos, vai colocar Deus... Mas a ideia de Deus está presente. Ela perpassa todo esse processo, desde o Deus antropomórfico, desde o Deus planta, desde o Deus animal, desde o Deus totem, desde o Deus mitológico, desde o Deus sol, ao Deus antropomórfico, ao Deus lei. Nós passamos por todas as visões, mas sempre o homem nessa busca. Sempre o homem. Por quê? Porque, segundo o Baldi, nós temos a plena visão de Deus, porque nós tivemos uma contração de consciência. Ou seja, antes da existência do nosso universo, houve uma contração de consciência. Então, nós já vivenciamos Deus em vibrações, em campos conscienciais muito mais amplos do que nós vivenciamos hoje. E é exatamente essa noção que ficou, como diz o Baldi, no fundo da alma, que ficou no abismo do nosso ser, que ficou na profundidade do nosso ser, essa sensação de plenitude é que nós buscamos hoje. Da mesma forma que muitas coisas que aconteceram na nossa infância, mesmo que não está na nossa memória, elas retornam como tendências e busca. Porque está intrínseco. Você fala, gente, de onde que eu tirei isso? E muitas vezes foi alguma coisa que aconteceu lá na infância. Seja no aspecto de trauma, ou seja no aspecto de felicidade, mas sempre está lá dentro da alma. Do mesmo fator aconteceu conosco. Dentro da nossa alma, na profundeza da nossa alma, essa vivência já foi vivida em tons muito mais amplos. E hoje nós estamos contraídos. Então essa busca gera em nós aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, a insaciabilidade do desejo. E faz essa busca permanente de Deus. É por isso que o Baldi fala tão bem. A marcha do progresso do mundo não é senão uma afanosa busca de Deus, uma insatisfeita tentativa de retorno. Em tudo que nós fazemos. Você fala assim, não, a ciência materialista não está estudando Deus porque está estudando os fenômenos. E se Deus é intrínseco a um fenômeno, mais cedo ou mais tarde, cada conceito desse vai ampliando. A antiga visão da matéria como matéria deixou de ser, mas hoje em dia o materialismo teve de transcender.
e teve que transcender hoje para campo, teve que transcender para partícula virtual, teve que transcender para onda de possibilidade, que a matéria em si ruiu. A antiga ideia de que átomo era igual uma bolinha que circulava em torno do núcleo, igual a um satélite, foi embora. Encerrou. E por último, aquela frase de Teilhard de Chardin que nós também estudamos. Quanto mais o homem se torna homem, menos aceitará se mover, senão em direção do interminavelmente e indestutivelmente novo. O absoluto. Eu acho muito bacana isso. Interminavelmente e indestrutivamente novo. Porque o absoluto que a gente fala muito do absoluto como inamovível, que não se move, etc., eu acho isso uma besteira. Isso é um conceito, não pode ser visto como uma realidade. Porque, na verdade, o absoluto só pode ser novo, entre parênteses, a cada instante, porque nós estamos colocando o absoluto no tempo. Para mostrar que Deus é sempre novo. Não é uma experiência memorial, é uma experiência nova a cada momento. Agora, e no sentimento? Isso aqui são os aspectos de Deus, são os aspectos do pensamento e no sentimento. Qual é a transição que nós temos de fazer entre essa consciência exterior e essa consciência latente? Aquela expressão do Krishnamurti que nós falamos no início, completa liberdade interior e psicológica. Depois aquela frase de Ubaldi, Deus não se demonstra, sente-se. Ou seja, Deus não é fator de raciocínio. Fala, Maurício, então para que eu vou usar o raciocínio? Para dizer o que Deus não é. É uma navalha, para falar, ó, isso aqui não é possível em Deus. Muito bem, se não é possível em Deus, ele serve para isso. Mas Deus se sente, e quando fala se sente, não é se sente em relação ao sentimento em si, mas verdadeiro sentimento, que é o amor. Então, é preciso a gente desenvolver determinadas qualidades que está na consciência latente, cujo ponto é o amor. Lembra daquela expressão do Livro dos Espíritos? Quer dizer, os instintos, a sensibilidade evolui para o instinto, né? Está no Evangelho, o instinto evolui para o sentimento e o sentimento evolui para o amor. Nós estamos no sentimento, nós temos paixão, nós temos ódio, nós temos afeições, mas ainda não temos o amor, porque o amor faz parte da consciência latente, ou seja, uma possibilidade. E aí, aquela frase de Ciro Lombino, se tu acreditares firme e incansavelmente, no fim verás e experienciarás. Ou seja, a partir da crença, que é negação, a partir da crença, que é dúvida, e a partir da crença, que é afirmação, se você insistir nesse processo, dando abertura à sua mente, a partir da abertura da mente para coisa nova, vai surgir mais cedo ou mais tarde a experimentação. E quando essa experimentação chegar, ela te marca definitivamente. Tá claro? Pessoal da TV Ibis aí, tá bem claro? Goiânia, Brasília. Estevo, tem alguma pergunta? Boa noite a todos. Temos sim. Então vamos lá. Na verdade, temos 3 perguntas. A primeira pergunta é da Georgina Negromonte e ela nos escreve assim: Caro Crispim, obrigado por mais um curso. Obrigado pela tua presença no Congresso Balde. Minha pergunta é a seguinte: como facilitar o caminho da experienciação de Deus para as crianças? Coloca aqui. Georgina, meu anjo, olha aqui. Lá na frente, nós vamos dar detalhes dessa mente. Nós vamos mostrar como é que uma mente se transfere na outra. Mas a mente racional, ela tem uma parte dela muito interessante. Além da razão, e aí eu gostaria muito de falar nisso, que no futuro nós vamos dar mais ênfase a ela, que é o seguinte: o que a gente tem de melhor nessa mente, que vamos dizer entre aspas, mecânica, não é a razão. O que a gente tem melhor nessa mente é a imaginação. Então eu costumo dizer que essa mente nossa, que nós vamos chamar aqui de consciência externa, como o Baldi chama, ela tem aqui a razão, certo? Vou colocar do lado de cá que a caneta está ruim. Mas o que ela tem de superior é a imaginação. E a criança tem uma imaginação extraordinária.
Eu acredito que a gente pode fazer com a criança? Dar o conceito correto. Não mostrar um Deus antropomórfico. A gente até hoje trata a criança igual bobo. Ah, mamãe morreu. Ah, está no céu. Que céu? Vamos logo para a abordagem correta. Ah, mamãe desencarnou, meu filho. É o seguinte, sai do corpo, faz isso. Se você explica, a criança tem condição de entender. Eu nunca vi nenhuma criança não entender. Se você vai falar de Deus, vamos falar de Deus já dentro de um princípio de lei. Não vamos falar, ah, não, Deus está no céu. Que história é essa? Isso aí já é ultrapassado. Por que eu vou ficar vendendo para o meu filho algo que está completamente ultrapassado? Algo que já foi vencido pela a nossa junção total de desenvolvimento. Não, a criança precisa de conceitos novos, conceitos da ciência. E não pensa você que ela não tem condição de entender, não. Se você saber explicar, ela entende, sim, senhor. É só você saber explicar. Se você souber explicar, se você souber dar as bases, se você souber traduzir, é perfeitamente viável. E se você ainda usar a imaginação, que na criança é riquíssima, porque eu falo assim, o caminho da imaginação é o que vai dar intuição nessa consciência latente. Você vê que Jung percebeu isso e transformou a imaginação num processo terapêutico, que ele chamou de imaginação ativa. E a imaginação é a fonte do processo. Se nós soubermos utilizar a imaginação da criança para dar para ela o conceito correto, ela deriva desse conceito novos conceitos. Mas a gente não, a gente ainda trata a criança como ela fosse um bobinho pequeno. Um anão bocó. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que falar com a criança de frente, aberto, porque se você der o conceito correto, der o melhor conceito que ela pode ter, pode deixar que ela vá embora. Ela vai utilizar na imaginação, vai utilizar em um conceito, vai vir, mas aquilo vai ficar na alma dela, vai produzir frutos. Então vamos tratar a criança de maneira correta. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já entende, vamos passar para ela de maneira correta. É igual a gente fala, ah, morreu, é porque Deus levou. Que Deus levou? Que Deus malvado é esse? Morreu porque acabou o ciclo biológico dela. Ou ela suicidou, um suicídio indireto, ou ela morreu pelos excessos, ou acabou o ciclo biológico dela. Ué. E a gente ainda fala assim, não, porque Deus levou. Ou então Deus é horrível. Minha mãe estava aqui comigo 24 horas por dia, agora não está hora nenhuma. Que Deus desgramado é esse? Ah, Deus levou ela para perto dela. Uai, por que Deus não me levou então? Essas frases que a gente, quando eu olho isso, eu falo assim, gente, isso é um crime contra a criança. Eu falo que isso é crime de lesa humanidade. Então não, vamos parar com isso. Ah, não, minha filha, acabou o ciclo biológico de sua mãe acabou. O que é ciclo biológico? Ciclo biológico? Vem cá, uma plantinha aqui, pega a planta. A planta não morre, o cachorro não morre, isso não morre, aquilo não morre. Então todos nós temos um ciclo biológico, ou seja, a vida é assim. É aquilo que eu estava falando aqui na segunda-feira. Ué, vida é o quê? Vida biológica mais morte é igual vida. É a única equação que dá, dos dois lados da equação da vida. Vida mais morte é igual a vida. Agora não, a gente prefere deixar a criança nas ilusões da Idade Média. Não, a gente tem de colocar isso. E se nós colocarmos esse dado que a criança tem tão bem, que é a imaginação, pode deixar que ela desenvolve o resto. Você vai assustar com as ideias que ela desenvolve. Porque é assim que estão as crianças hoje. Agora a gente fica tratando ela como fosse boa. E depois fala assim, nossa, meu filho não tem crença nenhuma, nenhuma visão do espiritual. Ué, olha o que você ofereceu para ele. Material de segunda. Você dá comida de segunda para o seu filho? Olha, meu filho, hoje aqui em casa está ruim a comida, eu peguei uma carninha lá que não está prestando e estou fazendo para você. Você faz isso? Agora, no entanto, você dá alimento do conhecimento sem sentido para eles. E acha que está tudo normal. Próximo. A próxima pergunta é da Georgina também. Ela nos fala assim, Crispim, se nessa existência eu alcancei a fase da crença em Deus, há a possibilidade de voltar à negação? Se você está na crença, você pode. Tá. Tem um pedaço ainda, calma. Georgina, se você está na crença, você vai oscilar naquele pêndulo. Você vai para afirmação, dúvida e negação. Quando você estiver na crença, não tem jeito. Agora, se você teve uma experimentação, isso vai ficar gravado na sua alma como um fogo. Mais cedo ou mais tarde você retorna. Por isso que você vai pegar um São Francisco de Assis, por exemplo.
São Francisco de Assis, segundo Emmanuel, foi a reencarnação de João Evangelista. Quando ele retoma a sua vida, ele quer ser um cavaleiro. Porque toda a sua aspiração era ser cavaleiro, era ir para as batalhas, era defender, fazer as cruzadas, etc. e tal. Ou seja, ele está ali distante, no mundo humano. Mas no momento que ele vai, no momento que ele fica preso, no momento que ele fica doente, algo desperta. O que é esse algo? Aquilo que estava na consciência latente e que ele já tinha também construído. Na hora que desperta, ele transforma completamente. Então não tem como. Agora, se você está só na afirmação, na dúvida e na negação, você vai ficar dançando como um pêndulo nesses 3 campos, porque isso é o campo da crença. Tá, complementando a pergunta, na segunda parte ela nos diz: se eu creio na existência de Deus e ao me deparar com um problema fico aflito, isso seria uma negação a ele? Como é que é? Não entendi. Perdão. Se eu creio na existência de Deus, partindo do princípio que creio na existência de Deus, e ao me deparar com um problema fico aflita, isso seria uma negação a ele? Eu acho assim, nós temos o lado humano. É aquele negócio que a gente brinca, né? Eu creio em Deus, pero no mucho. Esse é o lado humano, porque o lado da crença é assim. Eu acredito em Deus, mas você não tem nenhuma confiança em Deus. É igual nós já falamos aqui, você ora a Deus, você não tem nem a resposta, porque você não consegue ouvir. Então você transforma a relação com Deus num petitório e numa roda de imprevisibilidade. Não, é natural que você, diante de um problema como humano, você possa se balançar, possa ficar inquieto. Mas se você caminhou para uma visão de Deus mais profunda, você sabe que existe uma regência de todos esses fenômenos. O que você precisa compreender é o fenômeno. Agora, para compreender o fenômeno, eu tenho de saber as condições interiores. Olha, ninguém conhece a Deus sem conhecer a si mesmo. A primeira pergunta que eu faço: se você conhece a si mesmo, o que você pode pedir a Deus? Então a pessoa fala assim: eu não acredito em Deus porque eu pedi um monte de coisa e Deus não me deu. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: você estudando você mesmo, o que você pode pedir a Deus? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí que a Georgina falou sobre os filhos. A gente conhecendo os nossos filhos, você sabe o que pode dar aos filhos. Falou: esse aqui eu tenho que tomar cuidado. Esse aqui eu posso dar isso, mas não posso dar isso. Esse aqui eu não posso facilitar com isso. Por quê? Porque você conhece essas tendências. E você já fica de sobreaviso. Olha, esse aqui eu tenho que tomar cuidado, porque se eu der muita facilidade para ele, pode acontecer isso. Você sabe. Então a mesma coisa, a pergunta que antes de você perguntar o que você pede e o que você pediu a Deus e não foi atendido, a pergunta é: o que, estudando a sua natureza íntima, você verdadeiramente pode pedir a Deus? Então é isso que nós temos de saber. E isso faz parte da descoberta de Deus, que é a descoberta do próprio ser. Mas ficar inquieto diante de um problema é natural, é humano. Agora, passou a inquietação, vamos nos ajustar no caminho para saber como estudar o fenômeno e como resolvê-lo. Eu falo que todo problema é equação. Eu posso receber o choque e o impacto do problema no seu início. Mas depois que passou esse momento, que é natural, é humano, a gente vai espernear, a gente vai chorar, a gente vai inquietar, a gente vai reclamar, a gente vai falar uma série de coisas. Passou? Muito bem. Eu estou diante de uma equação e como é que eu vou resolver essa equação? E a equação tem que ser resolvida por bem. Se a gente fizer assim, nós começamos a ver Deus em torno de nós. A outra pergunta é da Eliana, de Belo Horizonte. Oh, essa aula é dedicada a você, né? Ela saúda dizendo: olá, Crispim, e nos diz o seguinte: achei no capítulo 20 do Boa Nova uma fala importante de Jesus a Maria de Magdala, que diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas. É preciso crer somente. Pergunto: a que nível ele está falando dessa crença? Ele está falando na crença que transforma a crença em fé. E quando ele fala em sacrifício, não é esse sacrifício que nós fizemos através da Igreja Católica. É o sacrifício do próprio eu egóico. Quando Jesus fala em sacrifício, ele não está falando do sacrifício que virou
imolação do corpo, que virou tortura, que virou privação, que virou... Nada disso. Quando Jesus está falando de sacrifício, ele está falando sacrifício do próprio eu egóico. Porque o eu egóico tem uma potência enorme. E sacrificar o eu egóico não é fácil. Esse é o sacrifício. Então, é verdade que ele fala, aquele que perder a vida por causa de mim, ganhá-la-á. Mas que vida? A vida egóica. A vida do ser. A vida dessa consciência. A vida dessa consciência externa. A vida que faz exigência. Você pode olhar que quando você está diante de um desejo, não tem nada que acalma esse desejo. Você pode enganar, pode fazer, o desejo está lá crescendo cada vez mais. Por quê? Porque essa consciência egóica tem uma força enorme. Então, quando ele fala sacrifício, ele está falando o sacrifício desse eu menor. Ou seja, perder a vida. Se você perder a vida, ter a crença, como o Cyrano Bino fala, é o que Jesus está falando, ou seja, persistir até o final. Né? Que Jesus mesmo diz, quem perseverar até o fim será salvo. Persistir até o final, você vai transformar crença em fé. E se você deixar o mundo, que é o mundo é a porta aberta, a porta larga, e entrar pela porta estreita. Por que porta estreita? Porque você passar de uma consciência para outra não é fácil. Por isso que eu achei legal pegar, bota a imagem, Marquinhos, pegar a imagem do buraco de minhoca, porque é apertada. É a porta estreita. Essa imagem que nós pegamos aqui foi proposital, para mostrar que se ela é expansiva aqui, se ela é expansiva aqui, a transição dela é, na verdade, uma porta estreita. Eu ia até pôr uma porta estreita aqui, mas depois era muita informação, eu falei, não, deixa. Porque, para poder representar isso. Se não sair desse caminho largo, que essa consciência externa nos coloca, e hoje em dia está mais larga ainda, porque, além de tudo, nós passamos a ter uma consciência de consumo, e esse consumo nos tormenta. Você pode olhar quantas horas a gente gasta com consumo. Ah, porque eu tenho de comprar uma casa nova. Ah, porque eu tenho de comprar um apartamento na frente do parque. Mas você está morando num apartamento e tem que comprar um apartamento na frente do parque. Qual a diferença? Não, mas eu tenho. Não, eu tenho que trocar meu carro. Meu carro é do ano passado. Meu ano é 13. Não comprei nem o 14. Vai sair o 14,15. Ah, eu tenho de comprar uma bolsa nova. Eu tenho de comprar um sapato novo. E isso tudo vira perturbação. Aí a perturbação vira dívida. A dívida vira desespero. Mas você fala assim, mas por que você tem que fazer isso? Não, porque tenho. Porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, vai desvalorizar o apartamento, meu carro já está velho, vai ficar ruim para revenda. Tudo na base do consumo. E se você olhar hoje, nós temos um tormento nisso. É igual Ariston fala, que eu gosto muito do que ele fala. Ele fala assim, as catedrais do passado foram substituídas pelas catedrais do mundo atual, que é o shopping. Você pode olhar, Maurício, a catedral é shopping. As pessoas se arrumam igual arrumavam no passado para ir para a igreja, se arrumam para ir no shopping. Da mesma forma que ia lá e ficava ouvindo o padre falar, vai lá e fica vendo vitrine. É o mesmo mecanismo, é a catedral moderna. E da mesma maneira que antigamente se fazia catedrais lindas, da mesma maneira hoje em dia faz catedrais novas da mesma forma. Por quê? Porque nós estamos assim. Essa consciência externa, e eu estou falando assim só do vício do consumo, não estou falando dos outros vícios que estão aqui na alma. E que você coloca isso o tempo todo. Então, isso a gente tem de ver. E isso ficou muito mais difícil, que você ampliou. E você acha que tem de conquistar tudo isso. A vida deixou de ser simples. Ok? Pois bem. A próxima pergunta. Hoje nós estamos perguntador. A próxima pergunta é da Sheila, de Linhares, Espírito Santo. Oi, Sheila. Ela pergunta, Dr. Crispim, o que é a morte mística tão enfatizada por algumas escolas esotéricas e espiritualistas? Qual a sua importância na busca pela transcendência e experiência em Deus? Coloca aqui para mim. Quem é que fez a pergunta? Sheila. Sheila, olha aqui, eu ainda vou dar um curso só sobre isso, tá bom? Eu costumo dizer que tem as linhas do tempo. Se vocês assistirem lá o filme Lucy, ela vai mostrar isso lá no final do filme. Em cada linha do tempo, existe inúmeras mentes formando campos de consciência, vivendo nela.
Nós vamos estudar aqui com o balde o progresso do processo. Agora vamos colocar a gente aqui para cima. Todo nascimento aqui significa morte aqui. Então, na hora que você morre aqui, você nasce aqui. Na hora que você morre aqui, você nasce aqui. Esse é o desenvolvimento místico. Esse é o rompimento da morte. Porque significa a transição entre dimensões conscienciais. E cada vez a ideia fica mais ampla. Aquilo que você aqui era verdade completa, quando você passa para cá, essa verdade aqui é bem menor e insignificante. Consequentemente, o sentimento, consequentemente, a visão de mundo. Não é o instrumento adequado para mim fazer a busca. Da mesma coisa que você não vai plantar uma florzinha lá no jardim da sua casa com trator. Então a mesma coisa acontece conosco, nós temos que usar a ferramenta adequada. Eu não posso usar uma ferramenta inadequada para o processo. Então essa consciência aqui é para fora, para a vida de relação, para a vida do dia a dia. E ao mesmo tempo, dentro de mim, eu tenho de estar cultuando essa consciência latente, desenvolvendo ela. E ela é uma manifestação divina. Agora, se você não abrir um espaço, como diz os orientais, ela começa a desenvolver no vazio. Mas é vazio de quê? Não é vazio de nada. É vazio dessa consciência que nos ocupa. Você pode olhar que o tempo todo seu pensamento está pulando de ideia para ideia. Olha, então a primeira coisa que você tem é sanear seu pensamento. Gente, eu tenho que parar de fazer o meu pensamento pular de ideia para ideia. Por quê? Você faz associação e vai pulando de ideia para ideia. Ora, por que eu estou gastando tanta energia em determinados tipos de pensamento? Então, se não fizer esse mergulho, não tem como fazer essa transformação. E olha aqui que o balde deixa bem claro: deixai de lado para uso da vida prática vossa psique exterior e de superfície. A razão, pois só com a psique interior, que está na profundeza de vosso ser, podereis compreender a realidade mais verdadeira, que se encontra na profundeza das coisas. Esta é a única estrada. Por isso que Jesus foi tão claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai sem vida, verdade, o caminho, verdade e vida. Ou seja, você não vai em nenhum deles, porque verdade, caminho, verdade e vida é amor. Você não vai ao Pai sem Deus. Você não vai em Deus sem amor. Então a mesma coisa. Então o único caminho é a consciência latente, não é essa consciência aqui. A experimentação de Deus, no máximo que a consciência externa consegue é afirmar. Agora, a experimentação de Deus vem dessa outra consciência que todos nós temos e está latente em nós. Por isso que Jesus foi tão claro: ouça que tem ouvidos de ouvir, veja que tem olhos para ver. Vai, fala assim: mas eu tenho ouvido, eu tenho olho. Você pode escutar, você pode mirar, mas você não vai ver e você não vai ouvir, porque falta em você a consciência latente desenvolvida. Bem? Tem alguma pergunta ainda? Não. Não? Encerrou? Gente, vamos tomar um cafezinho, que nós já passamos até aqui na hora. Meu relógio está tapado hoje aqui pela luz. Vamos tomar um cafezinho, tem de 5 a 10 minutos a gente volta para encerrar essa parte. Voltando, pessoal da TV Ibis, quem tomou cafezinho tomou, quem não tomou, senta com o café aí na frente da imagem. Vamos continuar. Pessoal de Goiânia, de Brasília. Pessoal, nós tivemos um pequeno probleminha de 2, 3 minutos no final da nossa fala. E eu, nesses 2, 3 minutos, eu só repeti essa frase aqui. Então, para quem não pegou, eu vou repetir novamente, para que não tenha problema. Então, vamos lá. O problema que teve aí foi essa frase aqui, né? Vamos lá? Deixai de lado para uso da vida prática vossa psique exterior e de superfície. A razão, pois só com a psique interior, que está na profundeza de vosso ser, podereis compreender a realidade mais verdadeira, que se encontra na profundeza das coisas. Essa é a única estrada que conduz ao conhecimento do absoluto. Então volta aquela imagem lá para mim. Não, pode até passar aqui na próxima. Não vai, mais uma. Essa daqui, não, mas pode volta lá, que essa daí vai ficar melhor. Volta. Então olha bem, somente com essa consciência latente que eu vou ter a experiência de Deus.
Com essa experiência, com essa consciência externa, ela não me leva no máximo ao campo da razão, me leva no máximo ao campo da imaginação. Tá bem claro isso, gente? Então, na verdade, a consciência externa nos leva no máximo à ficção, que é a imaginação. Você vê que a imaginação, quando aplicada à ficção, dá até o futuro. Olha as obras de Júlio Verne. E, ao mesmo tempo, ela nos dá no máximo a razão. Então, com ela eu vou ter a crença. Por isso que fala que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Deveria chamar de crença raciocinada. Porque é o princípio do processo de fé, que é o processo íntegro de interação justa com a presença divina. Então, essa é a transição. E essa é a consciência que a gente tem que desenvolver. E nós vimos hoje alguns passos dela. Primeiro, ter a mente bem aberta. Segundo, procurar Deus no âmago e dentro da lei. Terceiro, livrar o nosso sentimento psicológico dessa cadeia de apego e de escravização que a gente tem. Deixar a mente bem livre, o sentimento bem livre, para que a gente possa ver o intemporal. Quarto, não querer definir. 5, não querer argumentar. E 6, buscar Deus no sentimento. E usar a razão para separar aquilo que é uma ideia adequada de Deus e aquilo que é uma ideia ainda infantil. Certo? Estevão, alguma pergunta? Sim. Hoje nós vamos ao dia da pergunta. Nosso companheiro Raimundo. O Raimundo estava subindo, não é possível, nem o Raimundo apareceu hoje. Vamos lá. Ele nos pergunta, Dr. Maurício, nessa caminhada que nós definimos como a queda ou afastamento de Deus, é com o retorno que todos nós realizamos no autoconhecimento, iluminação e amor por si mesmo, que vamos poder sentir a Deus? Sim. Volta aqui, Raimundo, é isso aí. Vamos olhar aqui isso num esquema, aqueles esqueminha aqui mauricístico. Olha aqui. Vou pegar aqui o momento da nossa consciência, e olha que eu estou colocando a consciência aqui bem aberta, infinita, por isso que eu estou colocando tracejada, para dar uma ideia de infinito. Certo? Nessa consciência aqui, nós tivemos uma vivência plena de Deus. E isso ficou gravado naquilo que o Balde chama de consciência latente. Toda a nossa história, inclusive a nossa vida no sistema, que o Balde chama de paraíso divino, do qual nós provemos, está gravado lá. E aí aconteceu isso aqui, nós saímos do ser e viajamos para o não ser. Esse trecho aqui nós chamamos de tempo, chamamos de espaço, chamamos de não ser. É incomensurável, mas é finito. Tá claro? Aqui não está dando para fazer. Muito bem. A partir desse ponto, nós vamos retornando em espiral. Até que a gente volta àquele campo. Esse campo aqui que exerce a atração e a lembrança na alma, que a gente não sabe dizer o que é. É aquela inquietação, aquela carência, aquela angústia, aquele sentimento que tem na nossa alma que pode estar tudo bem, mas está lá dentro, empurrando a gente para frente, numa busca de algo superior, transcendente. Essa busca de transcendência que qualquer ser humano tem. É ela. E aí nós vamos passando e vamos fazendo essa descoberta até que a gente volta aqui. Quando a gente está aqui, vamos falar que aqui é o homem. Por isso que o livro do Espírito fala que estamos a meio caminho. Ou seja, estamos a meio caminho. Agora nós estamos na fase, nós construímos a consciência externa. Construímos a consciência externa. Agora está na fase de desenvolver a consciência latente. É por isso que do homem a gente vai para o santo, do santo a gente vai para o anjo, do anjo a gente vai para o arcanjo, do arcanjo a gente volta a essa consciência. Ok? E é o caminho do amor. E agora mesmo nós vamos ver aí que o Balde vai chamar isso as vias do espírito. Ou seja, as vias de desenvolvimento do espírito.
A próxima pergunta é do Adail, Ô, lá de Adail. Matão. Ô, Adail. Por que a presença de Deus depende de nossos sentimentos, uma vez que eles estão na nossa consciência tão rudimentar? Porque acontece o seguinte: as nossas percepções, elas estão limitadas. Então eu gosto de dizer que nós temos 7 sentidos. Então vamos lá. Nós temos a visão, a audição, o olfato, a gustação e o tato. Mas eu falo também que a nossa mente é um sentido. E a mediunidade, que é a expansão da mente, é outro sentido. Hoje está duro aqui, hein? Então olha bem. Visão, audição, olfação, gustação, tato, mente e mediunidade. Então são os nossos 7 sentidos. Esses 7 sentidos que vai fazendo a gente identificar o mundo. Então a visão, nós vamos ampliando ela com o aparelho, nós criamos o microscópio. E com o microscópio nós conseguimos ver um pouco mais do mundo que nos rodeia. E hoje nós criamos o maior de todos os microscópios, que é o acelerador de partículas. O que é o acelerador de partículas? Um microscópio. O que a gente vai ver lá é o que as ações de um próton contra o outro, por exemplo, e as partículas que aí derivam. Mas é um microscópio, nós estamos estudando um infinitamente pequeno. Criamos o telescópio para poder estudar melhor o universo. Ok? Criamos os aparelhos de raio-x. Criamos a ressonância para poder estudar o corpo humano. Criamos a ecografia. Mas isso tudo é ampliando os sentidos que a gente já tinha. Mas tudo isso foi criado pela mente. Olha como é que é um órgão do sentido. E hoje nós estamos adentrando a mente dilatada, que é a mediunidade. Mas nós vamos também estudar no futuro que o sentimento também é um campo de percepção. E é o campo mais importante. Você pode olhar que você gira a vida toda pelo sentimento. Perturba a mente, perturba a mediunidade e muda os sentidos que nós temos. O sentimento talvez seja o nosso maior instrumento de percepção, que amarra todos os outros. Então, quando nós estamos falando aqui, Adail, de sentimento, nós estamos falando da abertura da consciência. Aqui está a consciência corporal. Aqui está a consciência mental. E eu acho que no sentimento está a consciência do amor. E o amor é o verdadeiro sentido do espírito. O amor não é isso que a gente chama, essa coisa que a gente não sabe definir, fluida. Não, o amor é uma percepção. E a percepção integral. Qual é a percepção do espírito? Eu falo que é o amor. Então nós temos muito para estudar do amor, que a gente só sabe falar do amor em termos de sentimento. Eu te amo, amo isso, amo aquilo, gosto disso, gosto daquilo. Mas amanhã nós vamos estudar o amor como a percepção integral do ser. Por isso que só quando ele pronuncia na sua alma que você pode começar a descobrir a verdade. Caso contrário, você não consegue perceber a verdade. Você vai ter sentido, mente. Então, quando nós estamos falando aqui do sentimento, nós estamos falando do primeiro aspecto de uma ferramenta, vamos colocar entre aspas, de observação e percepção. E o sentimento evoluindo para o amor, nós temos a ferramenta integral. Por isso que Jesus foi tão claro. O amor resume todas as leis e todos os profetas. Se nós entendemos leis como os fenômenos do qual se expressa Deus, e se nós entendermos o profeta como os fenômenos que estão expressos no tempo, então nós podemos entender que o amor resume tudo aquilo que existe no nosso mundo, no nosso universo, e transcende o tempo. Então, amor é a condição plena de percepção.
E o ponto inicial, ou vamos dizer em outra linguagem, o quanto inicial dessa percepção é o sentimento. Deu para entender, gente? Pessoal da TV, pessoal de Brasília, Goiânia, deu? Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas. Beleza, vamos aqui mais um slidezinho para a gente encerrar nossa aula por hoje. Mais uma? Só entre semelhantes é possível a comunicação. Para compreender o mistério que existe nas coisas, deveis saber descer no mistério que está em vós. Olha, então para mim compreender Deus, só existe uma maneira, que é o amor. Porque só entre semelhantes, olha o que o Balde fala, é possível comunicação. Então, se eu não fizer evoluir o sentimento para amor, a presença de Deus em mim, no máximo vai ser afirmação. No máximo vai ser crença. Somente quando brotar o amor, é que passa a ser comunicação. É aquilo que o Balde fala tão bem. Depois de todas as preces que eu faço, eu espero a resposta. Porque a comunicação se dá entre semelhantes. E se não tiver o amor, por isso que Jesus foi tão claro, um pouco de fermento leveda a massa toda. Eu já falei isso aqui várias vezes. O fermento é o fermento do amor, que leveda toda a massa, que leveda todo o tempo, que leveda todo o espaço, que releveda toda a consciência. E só aí que tem. E se nós não descermos, foi por isso que eu coloquei esse túnel aqui, ó. Também representa a coisa da morte, né? Mas isso aqui fica bacana, ó. O túnel, se você não descer lá no seu fundo para encontrar a consciência latente, você não vai começar a desenvolver o amor. Porque a consciência latente que vai fazer brotar em você a intuição. E vai fazer brotar em você o sentimento indo para o amor. Por isso que a doutrina espírita então ensina tão bem, fora da caridade não há salvação. Caridade é entendida como amor. Amor ao próximo. E é por isso que nos mandamentos fala lá, amarás a Deus sobre todas as coisas, amor. E ao próximo como a ti mesmo. E Jesus veio e completou essa lição. Ama teu próximo como eu vos amei. Já mudou o padrão. Amor é a percepção real do ser. É por isso que a gente não percebe Deus, não tem um elemento de ressonância. No máximo que a gente faz é raciocinar Deus. Ok? E por último, aqui ó, a imagem se não estiver boa aí, aqui é a consciência externa, aqui é a consciência interna, aqui é o processo de unificação, né? Vamos chamar essa luz aqui a presença da graça. Os dois polos do ser, consciência exterior clara e consciência interior latente, tende a fundir-se. A consciência clara ou externa, experimenta, assimila, imerge na latente os produtos assimilados através do movimento da vida, destilação de valores, automatismo que constituirão os instintos do futuro. Ou seja, essa consciência aqui, ó, ela vai passando para cá, até que essa consciência latente absorve ela e nós temos uma consciência só. Entendido? E nessa consciência só está todas as nossas potencialidades. E essas potencialidades não é de raciocínio, é de sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Ok? Muito bem. Então essa é a nossa aula de hoje. Assim encerramos a nossa terceira aula. E é importante porque mais na frente, depois eu vou estudar cada sentido desse. O que cada sentido desse dá pra gente? O que a mente dá pra gente? Qual a percepção limite? Até a gente voltar a esse estudo, mas eu já vou estudar nos aspectos dessa consciência e dividir ela em 3 blocos. Lá na frente, quando estivermos lá na aula 10, 11, nós vamos estudar os diferentes tipos de mente que tem dentro de nós. Ok? Mas aqui serviu para a gente ter uma visão de como é essa busca. E esses conceitos que a gente vai paulatinamente abrindo ele, não tendo pressa de abrir.
mas para que a gente possa compreender bem. Entendido? Então a gente pode falar hoje que a negação é o primeiro passo da crença em Deus. É interessante, né? Então vamos fazer a nossa prece final? Vou chamar o Estevão aqui para fazer a nossa prece final. Boa noite a todos. Boa noite a todos, Brasília, TV Ibis. Então, fechemos os nossos olhos, entrando em sintonia com o mais alto, buscando a figura do Mestre Amigo, Deus de infinita sabedoria. Agradecemos, Senhor, as elucidações da noite de hoje. Auxilia no entendimento de nós mesmos. Fortalece-nos a vontade de bem servir. Pedindo, Senhor, a bênção para todo o nosso instituto, para todos aqueles que Teu amor nos permite assistir. Graças damos por tudo, Mestre, e que assim seja. Graças a Deus, até mais, pessoal, até semana que vem, quarta aula semana que vem. Abraço a todos, obrigado.